Nos últimos 60 anos, um segredo guardado a 7 chaves pelo Vaticano tem sido alvo de especulações, teorias e debates intensos. Um mistério que, se revelado por completo, poderia mudar para sempre a forma como enxergamos a história e o futuro da humanidade. Esse segredo tem um nome: o terceiro segredo de Fátima. A profecia entregue pela Virgem Maria a 3 humildes crianças em Portugal se tornou um dos temas mais enigmáticos da Igreja Católica. As primeiras partes da mensagem foram divulgadas e sua precisão em prever eventos históricos deixou o mundo em choque. No entanto, o terceiro segredo permaneceu oculto por décadas. Oficialmente, o Vaticano afirma que já revelou tudo o que havia para ser dito. Mas muitos acreditam que a verdade ainda está escondida e que os acontecimentos atuais são a prova de que estamos vivenciando o cumprimento dessa profecia. O que realmente dizia o terceiro segredo de Fátima? Por que a Igreja decidiu mantê-lo em segredo? E, acima de tudo, será que já estamos vivendo os eventos preditos pela Virgem Maria há mais de um século? Se você sente que algo está errado no mundo, se percebe que estamos atravessando tempos de crise e quer entender o que realmente está acontecendo, então este vídeo é para você. Mas devo alertá-lo, esta revelação não é para todos. Se você não está pronto para encarar a verdade, este é o momento de sair. Mas se deseja descobrir o que pode ser a maior profecia já feita à humanidade, fique conosco até o final. Antes de continuar, convido você a fazer parte deste movimento de busca pela verdade. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo importante. Além disso, deixe nos comentários: Virgem de Fátima, protegei-nos. Juntos vamos espalhar esta mensagem e fortalecer nossa fé nestes tempos decisivos. Agora, prepare-se. O que você está prestes a descobrir pode mudar sua forma de ver o mundo para sempre. Tudo começou em 1917, na pequena cidade de Fátima, em Portugal. Em plena Primeira Guerra Mundial, 3 crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, afirmaram ter presenciado aparições da Virgem Maria. Durante esses encontros, Maria lhes revelou 3 segredos. Os 2 primeiros foram divulgados mais tarde e se provaram incrivelmente precisos. O primeiro descrevia uma visão aterrorizante do inferno e alertava sobre a necessidade da conversão. O segundo previa eventos históricos que se concretizaram, incluindo o início da Segunda Guerra Mundial e a expansão do comunismo. No entanto, o terceiro segredo foi diferente. Era tão impactante que a Igreja decidiu não divulgá-lo no prazo previsto. A mensagem deveria ser revelada ao mundo em 1960, mas, surpreendentemente, o Vaticano optou por mantê-la em sigilo. Quando questionado, o Papa João XXIII afirmou que o mundo ainda não estava preparado para essa revelação. Mas por quê? O que poderia ser tão devastador a ponto de ser ocultado da humanidade? As teorias são muitas. Alguns acreditam que o segredo prevê um evento cataclísmico em escala global, algo tão destrutivo que poderia redefinir o destino da humanidade. Outros sugerem que a mensagem se refere a uma grande crise dentro da própria Igreja, uma apostasia que levaria à sua decadência espiritual. Em 2000, sob o pontificado do Papa João Paulo II, o Vaticano finalmente revelou parte do terceiro segredo de Fátima. A versão oficial descrevia uma visão enigmática, um bispo vestido de branco, caminhando por uma cidade em ruínas, cercado por cadáveres e, ao final, sendo assassinado por soldados armados. O Vaticano interpretou essa visão como uma referência ao atentado contra João Paulo II em 1981. Mas essa explicação foi suficiente? Muitos acreditam que não. Dúvidas começaram a surgir. O próprio Papa Bento XVI, anos depois, insinuou que o segredo ainda não estava completamente revelado
Em 2010, ele declarou que a mensagem de Fátima ainda não estava exaurida. Teólogos, estudiosos e até cardeais da Igreja sustentam que a parte mais impactante do segredo ainda está oculta. O renomado cardeal Luigi Schiappi afirmou que o terceiro segredo se referia a uma grande apostasia dentro da Igreja, um desvio tão profundo que levaria à confusão espiritual de milhões de fiéis. Padre Malachi Martin, um jesuíta que teria lido o segredo na íntegra, sugeriu que a mensagem descrevia uma infiltração maligna dentro do clero, levando à corrupção e ao abandono dos valores tradicionais. Mas será que já estamos vendo isso acontecer? Sob o pontificado do Papa Francisco, a Igreja tem passado por momentos de intensa crise. Escândalos internos, discussões sobre mudanças doutrinárias, divisões entre cardeais e bispos, além da perda crescente de fiéis. Igrejas vazias, vocações sacerdotais em queda e um afastamento progressivo dos ensinamentos tradicionais. Poderia ser essa a grande apostasia predita pela Virgem Maria? Além disso, o mundo enfrenta crises sem precedentes. Guerras, pandemias, catástrofes naturais, instabilidade econômica e conflitos sociais se intensificam. Seriam esses os sinais dos tempos? Em sua visita a Fátima em 2017, o Papa Francisco fez declarações enigmáticas sobre a importância da proteção da Virgem Maria e sobre os desafios espirituais que a humanidade enfrenta. Alguns interpretam suas palavras como uma confirmação de que o grande teste profetizado em Fátima já começou. Se observarmos a história, perceberemos que as profecias de Fátima já se concretizaram antes. O segundo segredo alertava sobre a propagação do comunismo caso a Rússia não fosse consagrada ao Imaculado Coração de Maria. Anos depois, a Revolução Russa de 1917 deu origem à União Soviética, que perseguiu cristãos e espalhou sua ideologia pelo mundo. Em 1984, João Paulo II fez uma consagração mundial ao Imaculado Coração de Maria. Muitos acreditam que isso contribuiu para a queda do comunismo soviético, que ocorreu poucos anos depois. Mas será que a ameaça realmente desapareceu? Ou ela apenas assumiu novas formas? Hoje, novas ideologias ganham força, minando os valores cristãos e afastando as pessoas da fé. O que antes era considerado pecado agora é celebrado. O que era sagrado passou a ser ridicularizado. A moralidade tradicional é desafiada e a sociedade parece cada vez mais distante de Deus. A Virgem Maria advertiu que se o mundo não se voltasse para Deus, grandes castigos viriam. Mas ela também ofereceu uma solução: oração, arrependimento e consagração ao seu Imaculado Coração. O mundo ignorou esses avisos. As guerras continuaram, os valores cristãos foram atacados e o afastamento da fé se tornou cada vez mais evidente. Agora podemos estar vivendo as consequências de nossas escolhas. O que mais está oculto sobre o terceiro segredo de Fátima? O Vaticano revelou tudo ou ainda há algo que permanece em segredo? A resposta pode estar nos eventos futuros. Se analisarmos os sinais ao nosso redor, veremos que a mensagem de Fátima nunca foi tão relevante como agora. O mundo está imerso em crises que parecem cumprir exatamente as advertências dadas pela Virgem Maria há mais de um século. A decadência moral, a perda da fé, a corrupção dentro da Igreja e os eventos catastróficos são evidências de que a profecia pode estar se concretizando diante de nossos olhos. Mas o que exatamente a Virgem Maria revelou às crianças naquele dia fatídico de 13 de julho de 1917? De acordo com relatos, Lúcia, Francisco e Jacinta receberam uma visão perturbadora. Eles viram um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda, irradiando chamas que pareciam incendiar o mundo. Mas no último momento, a luz que emanava das mãos da Virgem Maria impediu que o fogo consumisse tudo.
O anjo então bradou com uma voz poderosa: penitência, penitência, penitência. A visão continuou e as crianças viram um bispo vestido de branco, caminhando por uma cidade destruída, cheia de cadáveres. Ele parecia debilitado e aflito, avançando com dificuldade entre os destroços, até ser assassinado junto com outros religiosos e fiéis. O Vaticano interpretou essa visão como uma referência ao atentado contra João Paulo II, ocorrido em 13 de maio de 1981. Data exata do aniversário da primeira aparição de Fátima. Mas será que essa era realmente a mensagem completa? Desde que essa interpretação foi divulgada, muitos estudiosos, teólogos e até membros do clero têm levantado dúvidas. Por que a Igreja teria mantido esse segredo por tanto tempo apenas para revelar algo que, à primeira vista, não parecia tão chocante quanto se imaginava? A resposta pode estar em uma parte não revelada da mensagem. Segundo diversas fontes, o verdadeiro terceiro segredo de Fátima falava de algo muito mais grave: uma infiltração maligna dentro da Igreja. Um desvio espiritual tão profundo que levaria milhões de fiéis à perdição. O cardeal Silvio Oddi declarou que o conteúdo do segredo não dizia respeito a perseguições externas contra a Igreja, mas sim a uma revolução interna que corromperia sua doutrina. O próprio Bento XVI, antes de ser Papa, afirmou que Fátima tratava da perseguição que vem de dentro da Igreja e que a maior ameaça à fé não vem de fora, mas de dentro. O jesuíta Malachi Martin, que teria tido acesso ao segredo, foi ainda mais longe. Ele declarou que a mensagem alertava sobre uma infiltração demoníaca no Vaticano, onde forças obscuras trabalhariam para destruir a fé por dentro. Se essas alegações forem verdadeiras, então a Igreja já estaria vivendo essa crise espiritual predita pela Virgem Maria. Os sinais disso estão por toda parte. Nos últimos anos, tem havido um aumento na divisão dentro do próprio clero. Cardeais e bispos estão cada vez mais divididos sobre questões que, no passado, eram inquestionáveis. Temas doutrinários que permaneceram inalterados por séculos agora são debatidos e reinterpretados, gerando confusão entre os fiéis. Além disso, muitos templos estão sendo fechados por falta de fiéis, enquanto o número de vocações sacerdotais despenca. A fé está em declínio e, em muitos lugares, o cristianismo está sendo cada vez mais ridicularizado e atacado. Seria isso o início da grande apostasia mencionada no terceiro segredo de Fátima? A Virgem Maria alertou que, se o mundo não se arrependesse e se voltasse para Deus, eventos devastadores aconteceriam. E, olhando para a realidade atual, vemos um mundo mergulhado no caos. A humanidade enfrenta crises cada vez mais intensas. Conflitos geopolíticos ameaçam escalar para guerras ainda maiores. As tensões internacionais aumentam, enquanto governos se tornam cada vez mais opressores. O medo e a incerteza dominam a população. Os desastres naturais também se intensificam. Furacões, terremotos, incêndios florestais e eventos climáticos extremos acontecem com uma frequência assustadora. Muitas dessas tragédias causam destruição em massa, deixando populações inteiras desabrigadas. E, ao mesmo tempo, a degradação moral continua avançando. Princípios cristãos que foram a base da civilização por séculos estão sendo rejeitados e substituídos por ideologias contrárias à fé. Valores tradicionais são ridicularizados, e tudo aquilo que antes era considerado sagrado, agora é visto como ultrapassado ou retrógrado. Diante de tudo isso, a pergunta que surge é: estamos vivendo os tempos finais previstos em Fátima? Durante as aparições, a Virgem Maria alertou que o mundo enfrentaria grandes provações, mas que, ao final, seu imaculado coração triunfaria. No entanto, antes desse triunfo, a humanidade passaria por um grande período de tribulação.
O próprio Papa Bento XVI mencionou que a profecia de Fátima ainda não havia se cumprido totalmente. Em 2010, ao visitar o Santuário de Fátima, ele declarou que as palavras da Virgem se aplicam a tempos futuros. Mas que tempos seriam esses? Alguns acreditam que estamos cada vez mais próximos da revelação completa do segredo. Há rumores de que o Vaticano possui um documento ainda não divulgado, contendo detalhes assustadores sobre os eventos que estão por vir. O que sabemos é que os sinais estão por toda parte. A crise dentro da igreja, o afastamento da fé, o avanço de ideologias anticristãs, as catástrofes naturais e os conflitos globais são evidências de que estamos vivendo tempos proféticos. Mas a Virgem Maria não veio apenas para alertar sobre os castigos que poderiam vir. Ela também trouxe uma solução. Durante suas aparições, ela enfatizou a importância da oração, do arrependimento e da consagração ao seu imaculado coração. Ela pediu que as pessoas rezassem o rosário diariamente como uma arma contra o mal. Essa mensagem, no entanto, foi ignorada por grande parte da humanidade. As guerras continuaram, os pecados se multiplicaram e a sociedade se afastou cada vez mais de Deus. E agora, vemos as consequências. Se a humanidade tivesse atendido aos pedidos da Virgem, será que os horrores do século XX poderiam ter sido evitados? A Segunda Guerra Mundial, os regimes totalitários, a destruição dos valores cristãos, tudo isso poderia ter sido diferente? A verdade é que a profecia de Fátima não se limitou ao século passado. Suas palavras são mais urgentes do que nunca. E cabe a cada um de nós decidir de que lado estamos. A batalha espiritual mencionada pela Virgem já começou. Mas será que estamos preparados para enfrentá-la? A pergunta que fica é: o Vaticano revelou toda a verdade ou ainda há algo mantido em segredo? E mais importante, estamos prontos para o que está por vir? A Virgem Maria deixou claro que, no final, seu imaculado coração triunfará. Mas antes disso, grandes provações virão. Se ignorarmos esses sinais, talvez seja tarde demais quando finalmente percebermos o que está acontecendo. Agora eu te pergunto, você acredita que o terceiro segredo de Fátima ainda não foi completamente revelado? Você acha que já estamos vivendo os eventos anunciados na profecia? O destino da humanidade pode estar selado ou ainda há tempo para mudar o curso dos acontecimentos? A profecia de Fátima nos alerta sobre tempos difíceis, mas também nos oferece um caminho de esperança. A decisão está em nossas mãos. Se esta mensagem ressoou com você, compartilhe este vídeo e espalhe a verdade. Inscreva-se no canal para mais revelações importantes e ative o sino de notificações. Unidos, podemos fazer a diferença. Que a Virgem de Fátima nos proteja e nos guie nestes tempos decisivos. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possível. O tempo está se esgotando e a verdade precisa ser conhecida antes que seja tarde demais.